Olá, sou Ana Mello e essa semana Caminhos de Cura. Você está no vídeo 7, um vídeo super pedido onde eu trago um passo a passo de como você vai curar o seu filho que está sofrendo com dermatite. Vem comigo! Bem, criança, um ser maravilhoso, você vai precisar começar explicando para ela, né, que todas essas coceiras e feridas elas vão embora. Mas que para isso é preciso colocar um plano em prática, né? Como se fosse um filme. E aí, se você for muito criativo, ela vai entrar na história e é óbvio, você não está enganando seu filho, isso é real. Ela vai ficar boa, ele vai ficar bom se a gente seguir um passo a passo de um plano, né? Um plano de limpeza da alimentação. Basicamente isso, né, que a gente vai fazer com essa criança. Pronto, aí você vai começar simplesmente as práticas de sucos, né? Todos esses sucos que eu trago, eu sempre falo sobre crianças podem sim tomar suco desintoxicante. Vou deixar aqui link para um livro fabuloso que explica passo a passo de como inserir esse tipo de alimentação, né, para as crianças a partir de 6 meses. Então, todas as crianças a partir de 6 meses que não tenham nenhuma restrição médica podem começar a consumir esse tipo de suco. Obviamente que você vai levar esse plano para o seu pediatra, o pediatra do seu filho. O pediatra precisa entender o que você decidiu fazer, você não está fazendo nada demais, eu aposto que ele vai concordar comigo. Você só precisa explicar para ele que você está tentando limpar a alimentação do seu filho para poder testar se isso vai melhorar o padrão da pele dele. Como eu sei que vai melhorar, depois você vai obviamente se aprofundando mais nisso e mudando definitivamente a alimentação de todo mundo da casa. Isso me leva para um outro ponto importantíssimo, que é a necessidade de todo mundo na casa participar desse novo estilo de vida. Falei em outro vídeo e vou repetir, não faz sentido você trazer essa proposta como uma proposta de alguém que está doente. Então, olha, filho, você tem que tomar esse suco, só ele, né, sozinho, sem ninguém tomar mais, porque você está doente. Então, a gente transforma um suco verde, que é um suco maravilhoso, em um suco que é um remédio. A criança vai enxergar aquilo como um medicamento. E não é. Então, é importante que a família toda beba com prazer. E eu sempre dou a dica de quando a criança, obviamente, é uma criança menor e se impressiona facilmente com as coisas, a gente bebe o suco e diz que está se sentindo mais forte, mais saudável, isso tudo. Vai entrando no imaginário da criança e você já explicou, como eu disse no início do vídeo, você já explicou que esse é um plano de cura e que ela vai ficar boa fazendo isso. É muito difícil que não dê certo. Bem, você vai ter que parar de comprar todas aquelas porcariazinhas que a gente compra para criança. Tudo aquilo sai, você não vai ter em casa mais, né? A exceção, gente, exceção é exceção, né? Às vezes a gente está na rua ou numa festa e aquela criança entra em contato com outras coisas e de bobagens, né? E aí, obviamente, que ela pode comer. Eu estou falando de não ter em casa, abrir a despensa e não ter aquela opção, abrir a geladeira e não ter mais aquela opção. E aí você vai incluir a criança na preparação de muitos pratos, né? De sucos coloridos, chamar ela para cortar as frutas, colocar as frutas em forma de bichinho. Tem até um vídeo aqui já no canal onde eu falo sobre a cura de crianças. Eu vou deixar aqui também, que é sempre bom, né? Quanto mais informação, melhor. Ofereça o que é natural, né? Comida de verdade brota no chão, do chão, isso é muito importante. Na dúvida, eu vou deixar uma foto aí do que comprar, vou deixar uma foto agora. Viu? Gente, tem muita opção, comida, arroz, feijão, todos os vegetais, todas as frutas. Existem uma infinidade de receitas na internet, de coisas naturais que podem ser feitas, inclusive doces. Eu de vez em quando posto alguns doces, então assim, colorir esses alimentos, panquecas coloridas. Outro dia eu postei panqueca rosa, tem panqueca verde, né, que a gente usa beterraba, couve para fazer. Então assim, é uma questão de a gente parar um dia, fazer uma pesquisa na internet assim sobre possíveis receitas coloridas, onde a criança pode estar inserida de novo, né? Vamos tentar inserir essa criança na preparação desses alimentos. Existem picolés, o verão, aquele calor, e a gente tem um monte de ideias aí de picolés feitos de frutas, sem leite condensado, então assim, com água de coco, melancia,
todas as frutas que tem no Brasil que a gente pode utilizar. Não necessariamente a gente não precisa colocar açúcar. Se no início você precisar adoçar um pouco, a gente tem opções de usar mel. Eu comecei assim, né? Tirando do branco para o demerara, depois para o mascavo, depois para o mel, e a gente vai reduzindo até não precisar mais. E reduzir também a quantidade, né? A gente precisa de 14 dias apenas para o nosso paladar se acostumar com um novo sabor. Então, às vezes a criança vai reclamar durante um tempo, mas em seguida vai parar de reclamar porque aí ela já se acostumou também, né? Eu acredito, né, que com a criança é mais simples de se trabalhar esse tipo de mudança. Às vezes a gente acha e sente o contrário, né? Que porque é criança vai ser mais difícil, que já está acostumada com um monte de bobagem, mas é o contrário. Criança é, como eu disse, um ser incrível, maravilhoso. Só depende da gente colocar em prática cada mudança que eu trouxe aqui. Oferecer muita água, muita água para essa criança. A gente tem aí um quadro de pessoas que não bebem muita água, geralmente sofrem com dermatite. Pessoas que sofrem muito com dermatite não bebem muita água, isso é bem comum. Então ofereça muita água para o seu filho. Outro pedido ao seu pediatra é que ele dose os níveis de vitamina D no seu filho. Muitos médicos estão simplesmente desinformados e dizem que isso não tem nada a ver, que não precisa. Você pode insistir. Muitas pessoas me falam: Ana, falei o que você falou e o médico disse que não tinha nada a ver. Outros médicos já falam sobre isso, claro. Isso tem tudo a ver. Então você pode sim pedir a ele que dose os níveis de vitamina D no seu filho. E, obviamente, após os resultados, ele vai verificar a necessidade ou não de suplementar. Essa é uma informação importantíssima. Tem gente que só em corrigir vitamina D dessas crianças já estão vendo muitos resultados positivos. É importante que você peça esse exame para o pediatra. Nessa mesma consulta com o pediatra, você vai conversar com ele sobre a necessidade de o uso de probióticos infantis. Existe uma série de probióticos infantis e que vai ser assim de extrema importância que ele prescreva isso para seu filho. Muito possivelmente, a partir de diversos estudos já, é possível identificar em crianças que desenvolvem dermatite atópica e outras dermatites um quadro de bactérias disbiose, né, que a gente chama de disbiose, que é aquele desequilíbrio entre as bactérias do bem e as bactérias do mal. É quando as bactérias do mal estão ganhando a luta. Então, assim, o sistema imunológico dessa criança já está mais fraco, mesmo ela sendo pequena. E aí tem diversos fatores, já falei disso em outros vídeos, e que devem ser levados em consideração. Para isso, o seu pediatra precisa prescrever algum tipo de probiótico, e eu aí vou sempre trazer a possibilidade dos naturais, né? Mas você pode verificar com ele qual é a opção que ele oferece e vocês começam a utilizar probióticos nos seus filhos. Outra dica importante seria oferecer para essa criança momentos de lazer com prazer, claro. Criança gosta de brincar. A gente tem um estilo de vida hoje que às vezes não tem tempo para brincar com nossos filhos, mas isso também está no plano de cura. Então, brincar com o seu filho, sair para um parque, deixar ele correr, não precisa ter muito dinheiro para fazer isso, tá? Leva uma lancheirinha com frutas, sucos e assim saiam para se divertir. Permita que ele brinque. Se for uma atividade regular, melhor ainda que ele goste. Então, se seu filho gosta de nadar, se seu filho gosta de, não sei, andar de bicicleta, né, fazer algum tipo de esporte específico, é importante que você tente priorizar isso, porque atividades que tragam prazer e alegria vão facilitar e encurtar esse caminho de cura na criança, né? A vibração de cura é a vibração da alegria, isso é importantíssimo. A gente às vezes esquece desses aspectos, fica pensando em muita medicação, entope as crianças de corticoide, e a gente, quando na verdade podia estar fazendo muito mais simples, né, como sair para brincar com seu filho. Outra dica que eu não posso deixar aqui de fora seria a mãe ou o pai, mas assim, se ele for menorzinho, até os 7 anos e meio, a mãe, que fizesse a oração do perdão, desculpe, eu coloco aqui embaixo o link para a oração do perdão. É uma oração poderosa de cura, de memórias. A gente também tem aí a possibilidade do Ho'oponopono, que é um método de cura havaiano, também como uma resposta fantástica para a limpeza de memórias. Não custa nada, é de graça, você pode fazer, ninguém precisa saber. Eu tenho certeza que vai ajudar seu filho. Existem questões emocionais aí envolvidas que se relacionam com os pais e a criança só está trazendo aquilo como uma manifestação física.
estudos têm mostrado cada vez mais esse tipo de correlação. A gente não pode também fingir que isso não existe. Existem pais que estão vivendo em desarmonia e a criança vem ou com muita raiva daquelas cenas que assiste, ou mesmo quando elas não assistem. Eu quero deixar aqui bem claro, existem casais que não brigam na frente dos filhos e não é necessário que seja na frente. A criança tem a capacidade de captar esse tipo de energia e manifestar, né, no corpo físico. Então, alguns casais dizem: Ana, meu filho tem um corpo horrível de dermatite e eu sou apaixonada, vivo feliz com meu marido. Isso também pode acontecer. Às vezes não está relacionado exatamente ao seu marido, às vezes é ao masculino, algum problema que você já teve com o seu pai. E isso tudo, gente, assim, é muito difícil a gente explicar isso assim rapidinho num vídeo, mas isso é real. Se vocês gostam desse assunto e querem aprofundar, existem livros, vou deixar aqui também, onde tratam só desse tipo de assunto, de manifestação de crianças a partir de problemas dos pais. Então, assim, indico oração do perdão e Ho'oponopono para esses casos. E eu queria terminar esse vídeo falando de uma pesquisa que eu tomei conhecimento recentemente, foi feita com crianças que estavam em uso de medicações, né, para transtorno de déficit de atenção. Então, elas estavam em uso da Ritalina, crianças muito pequenas. As pessoas descobriram, os pesquisadores descobriram que corantes presentes em determinados alimentos, todos esses alimentos que tem cor, que é rosinha, que é cheio de açúcar e, enfim, gelatinas e tudo isso, aqueles ingredientes ali, principalmente os corantes, eles estão hoje em dia prejudicando demais o crescimento dessas crianças, o desenvolvimento dessas crianças e prejudicando inclusive nesses pontos, né, comportamentais. Então a gente hoje assiste o quê? Pais que levam filhos ao psiquiatra, onde vai prescrever esse tipo de medicação, né, os psicotrópicos, para crianças muito pequenas, com efeitos colaterais assim terríveis e que, imagine, né, quando a gente retira esses alimentos com muito corante, a gente olha e vê a criança com um comportamento completamente diferente. Então, assim, gente, existem muitos estudos já provando isso tudo. Quanto mais a gente limpa a alimentação dessas crianças, mais felizes e bem desenvolvidas elas são e estão e crescem, né? Então, assim, pare um pouco para pensar assim, nas suas escolhas de hoje, né? Olha para a sua geladeira, olha para a sua despensa. Ali tem ingredientes que estão prejudicando o seu filho. Então ele está usando uma medicação forte que ele podia não estar usando, podia estar com um desenvolvimento completamente normal, um comportamento completamente normal, se estivesse se alimentando de comida de verdade. Então eu deixo aqui para vocês essa reflexão. Eu sei que cada um experimenta as suas dificuldades, mas pense que tudo isso é muito simples. Eu estou falando de comida de verdade, não estou falando de comidas caríssimas e difíceis, de difícil acesso. Eu estou falando de suco e fruta. Estou falando de vegetais, né? A gente tentar trazer isso como rotina para a família inteira. Vai fazer só bem para todo mundo. Eu não estou trazendo aqui nenhuma loucura. A gente já sabe, no fundo a gente já sabe disso tudo, né? Então, assim, também não precisa ser nenhum neurótico. Criança, né, que quiser ainda ter acesso a algumas coisas, como eu disse, numa festa ou em alguma situação, ela pode ter. O que a gente não pode é oferecer isso diariamente, que infelizmente é o que está acontecendo. Então, eu acredito que eu cobri assim vários aspectos. Vou deixar aqui vídeo onde eu já falei de criança também, da importância disso tudo. E é isso. Eu te vejo no último vídeo de amanhã, o vídeo 8 dessa semana Caminhos de Cura. Se você gostou, clique em gostei, ajude a divulgar esse vídeo, mande para outras mães que você sabe que tem crianças com dermatite e outras doenças. E é isso. Obrigada por confiar em mim, por me assistir. Te vejo amanhã. Tchau, tchau.